O Fundo Monetário Internacional divulgou que melhorou suas projeções para a economia do Brasil. Por isso, agora a gente vai falar ao vivo, em entrevista com o Rodrigo Simões, que é professor e economista, e vai nos ajudar a entender essa ginástica dos novos números. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo e já a sua primeira avaliação, por favor. Muito bem, bom dia, Beatriz, bom dia a toda a audiência. Bom, o FMI, ele pelo histórico, né, a gente analisando aqui desde 2022, às vezes ele começa projetando um crescimento mais baixo, às vezes ele começa projetando um crescimento mais alto, mas nesse caso, veja só, está projetando 0,5 ponto percentual, tá, acima, Beatriz, do que o mercado está projetando. O mercado, o Banco Central, o Ministério da Fazenda, ou seja, a gente está projetando aqui em torno, né, aproximadamente 1,9 e o FMI projetando 2,4. Veja, não é pouca coisa, tá? Você está falando aí quase um 20% a mais de crescimento. Quando a gente olha o relatório do FMI, a gente sabe que tem bons técnicos, bons pesquisadores, tudo tal, mas a gente fica um pouco na dúvida, tá? Se o FMI está lendo uma resiliência, Beatriz, muito mais forte do que nós internamente aqui no cenário doméstico estamos fazendo a leitura, ou se o nosso mercado está lendo um freio maior de acordo com a taxa de juros, tá? Então esse que é o que a população acaba ficando dividida. Ontem eu conversando também com outros analistas sobre esse relatório do FMI, que também pegou muita gente de surpresa, isso, é a diferença. Será que a gente está conseguindo capturar o cenário corretamente aqui, da resiliência, mercado de trabalho, entrada de dólares, quase 17 bilhões de entrada de dólares essa semana, isso devido também à venda de petróleo, os termos de troca, né, venda de commodities, etc. Mas, por outro lado, você também tem, Beatriz, os estímulos fiscais, tá? Em que o governo tem utilizado nesse ano de 2026, ali com aquele objetivo de driblar um pouco o arcabouço fiscal e fazer estímulos, tá? Estímulos para a população e para as empresas, com o objetivo de quê? Com o objetivo de se reeleger. O governo, quando tem a caneta na mão, quando tem a máquina na mão, ele acaba utilizando esses artifícios. Só que esse artifício é o que a gente chama de ciclo, tá, político-eleitoral, que se antecipa ao ciclo monetário, ciclo da política monetária. Um vai em contradição com o outro, tá? Quando você tem um estímulo, uma expansão do estímulo fiscal num ano pré-eleitoral, Beatriz, você tem um problema de ajuste de contas e arrumação de casa no ano de 2027. Sendo assim, o que isso significa? Gasta mais, infla artificialmente a economia, tá? Você tira do orçamento quase 198 bilhões de reais pelos os valores aqui, até que eu levantei de alguns pesquisadores, mas só que isso tem um custo, porque é artificial. Aí lá na frente você tem um freio de arrumação, que é o juros. Beatriz, volto com você. Exatamente, né, professor? Inclusive, né, nós tínhamos muitas críticas a Roberto Campos Neto, depois nós tivemos a substituição por Gabriel Galípolo, que foi indicado justamente pelo atual governo. Todas as vezes que a gente tem eventos com o Gabriel Galípolo, ele se pergunta como é que o Brasil tem essa taxa alta, que chegou a 15%, e toda essa movimentação econômica, é aquilo que o senhor falou, quer dizer, então não está caindo porque tem essa questão artificial que o governo quer estimular a economia, e isso tem sido debatido, de fato, como é que não baixa a inflação, né? Quer dizer, os sinais são esses. E o que é pior de tudo, o senhor falava um pouco sobre isso, nós aqui nesse ano, então nós já atingimos 81,1% do PIB. E fica a expectativa de 27, como o senhor estava falando, independente de quem sentar na cadeira mais importante lá de Brasília, terá um grande problema justamente com as contas públicas. Mas o atual governo fala que não é bem assim. Olha, Marcelo, bom dia, prazer falar com você novamente aqui. Você sabe que esse ponto que você bem levantou aqui, realmente é isso mesmo. O Brasil, ele tem uma questão, Marcelo, que a gente ainda não conseguiu resolver, que é uma prática de inércia inflacionária, tá? Repasses de preço
e amarração dos contratos, de reajustes salariais, tudo muito indexado. Então, por isso que o Brasil ele tem essa anomalia de que, mesmo em período de taxa alta de juros, o Brasil segue vivendo, tá? Por quê? Porque vai todo mundo reajustando. Eu, quando converso aqui com algumas empresas, que a gente recebe empresários aqui, tanto na Faculdade do Comércio como na Associação Comercial de São Paulo, que é a entidade aqui da faculdade, a gente percebe que os empresários eles vão tudo reprecificando, Marcelo, a economia, tá? De acordo com as estratégias que o governo tem, de acordo com a inércia inflacionária, de acordo com os contratos de reajuste. Por isso que você sobe juros, aí vem a inflação cai um pouco, cede um pouco, aí os juros mantém, mas aí isso tudo está virando preço, vira tudo preço. Só que, claro, você tem problemas aqui internamente, tá, que a gente precisa resolver, porque é tudo muito artificial. É difícil, hoje em dia, é difícil para um governo ele vir a público e também querer falar e com um discurso de arrumação de casa, Marcelo. Por quê? Porque isso não é eleitoreiro, tá? Isso não é um discurso que ganharia votos. A gente tem uma prática aqui, tanto no governo federal, estadual, municipal, de sempre, Marcelo, trabalhar com a memória de curto prazo da população. Quando você trabalha com a memória de curto prazo da população muito forte, principalmente aqui nos últimos 3 trimestres que antecedem o final do ano eleitoral, é o que vai pegar na mente das pessoas. Isso vem muito do marketing eleitoral. Então, quando você tem esse tipo de estratégia política, você consegue dar uma ênfase melhor na sua estratégia de voto. Só que, por outro lado, ainda que esses 198 bilhões, por exemplo, desse ano, até trouxe alguns dados aqui, ele fugiu do arcabouço fiscal, mas ele vai pressionar a dívida pública, como você bem mencionou ali, acima de 80%. Para 2027, a gente tem uma questão, principalmente os empresários, mais de 9 milhões de CNPJs, Marcelo, endividados, com empresas endividadas, mas essa conta vai chegar o ano que vem, viu? A gente convida também o Bruno Pinheiro para participar dessa entrevista. Pergunta com o professor Rodrigo Simões, então, e economista. Bruno? Essa economia aquecida, então, professor, a gente vê esse aquecimento em 2026. Isso pode ajudar, favorecer em algum momento uma campanha eleitoral para quem está no governo de plantão, ou são números que o eleitor não compreende? O senhor acha que o que vai ajudar numa eleição é justamente essa autonomia de compra que o consumidor está sentindo que está faltando a ele quando vai ao supermercado e compra alguns itens, já dá um valor super alto, que já compromete uma boa parte da sua renda, o que vai ajudar o eleitor a entender que a vida dele está melhorando e ajudar ele a tomar a decisão de qual será o seu candidato nessa eleição? Bruno, acho que é muito inteligente a sua pergunta, porque quando você fala do eleitor, da percepção que o eleitor tem quando ele vai à urna em relação à economia, em relação ao seu poder de compra, o que o eleitor ele vai lembrar na hora? O marketing e a divulgação das atividades que o governo utilizou esse ano. O que ele tem? Ele tem o projeto do gás, do benefício do gás. Ele tem a ampliação do programa da Minha Casa Minha Vida. O governo utilizou os subsídios para poder dar uma segurada na inflação. O governo utilizou a estratégia para 2027 da redução do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, 100%, e parcialmente para quem ganha até R$7.500. Então você tem medidas, tá, que é o que pega ali na cabeça do eleitor no dia do voto, no dia da votação. É claro que ele olha para o supermercado e ele enxerga tudo muito caro, que o custo de vida não acompanha, tá? Não acompanha o crescimento da renda que ele tem. Mas como é artificial e ele te dá um fôlego, essas medidas eleitoreiras te dão um fôlego nesse ano, pode ser que isso venha a ser favorável para a estratégia do governo. Mas, na verdade, o problema que nós temos aqui no Brasil, e aqui eu puxo um pouco mais para o lado estrutural, é que hoje, por exemplo, ainda que com essas medidas
até mesmo do diesel, por exemplo, a gente ainda está 85% defasado do preço internacional. Ou seja, enquanto o mundo inteiro também está praticando uma estratégia de eletrificar a economia para ficar menos sensível, tá, à volatilidade dos custos de energia e de combustível, significa que os países desenvolvidos de primeiro mundo estão contratando um seguro, tá, para o futuro. Só que quem está pagando o prêmio desse seguro são os países em desenvolvimento, com alta demanda e dependência de petróleo, dependência de fertilizantes, como é o caso do Brasil, que também ajuda a encarecer os produtos e os alimentos aqui no nosso país, a alta dependência de importação, tá? Que a gente tem praticamente quase que um quarto dependendo de gasolina refinada, diesel, gás, etc. Então, tudo isso faz bater no bolso da população. E aí, quando você vai ao mercado, que você vai ao restaurante, que você olha a inflação de serviços, tá? Que está ali, quase 5,4% em 12 meses, bem acima ali, quando você olha principalmente o núcleo, né? Quando o Banco Central olha o núcleo, então você vê que está tudo um pouco muito exagerado, porque nós somos muito ainda expostos, tá, a esses acontecimentos, principalmente que vêm de fora. Agora, além de tudo isso, tem ainda a questão das tarifas, que ainda não está 100% resolvido, essas sobretarifas que foram impostas, que também tem prejudicado bastante. Acho que o Brasil vai ter que, com o próximo governo, independente de quem venha, vai ter que ter uma estratégia muito boa de comunicação, trazer o setor privado para poder conversar e a gente montar, de fato, um plano para que a população, o custo de vida no Brasil, se não que ele cresça mais rápido que a renda, mas pelo menos que a renda consiga acompanhar o custo de vida, que é isso que a gente precisa, viu, Bruno? Professor e economista Rodrigo Simões, muito obrigada pela atenção com a nossa audiência. Professor, sempre bem-vindo. Beatriz, eu que agradeço pelo convite. Um ótimo dia a toda a nossa audiência. Igualmente.